Olá pessoal, boa noite. Estamos aí com mais uma aula de CPC para a turma de CPC número 2, né? Resolução de questões. Hoje, continuando aquela nossa planilha, não é? Vou deixar o link mais uma vez da planilha aqui embaixo do vídeo, tá na descrição. E também tem lá no Google Class, conforme falei com vocês, resolução de questões. Hoje nós estamos aí com uma nova ferramenta, que é o quadro, né, online. Vamos começar aqui fazendo nossa leitura das questões de maneira conjunta. Nosso objetivo hoje é resolver as questões de 14 a 20, ou seja, são 6 questões. Vamos resolver comentando, como sempre, alternativa por alternativa, tá? Lembrando mais uma vez que o material está disponível aí para vocês. Acho que todo mundo já imprimiu, talvez todo mundo já tenha feito, mas é sempre importante aí a gente fazer um acompanhamento conjunto para que todo mundo fique nivelado, todo mundo esteja aí no mesmo passo na nossa atividade. Então vamos lá, pessoal, começar a questão número 14. Depois nós vamos passar para o seguinte: nós vamos passar para, quando terminarmos aqui até a questão 20, vamos encerrar essa aula e na próxima aula vamos dar conteúdo, vamos continuar no nosso conteúdo aí da parte do processo de conhecimento, né? E depois vamos da questão 20 a 34, depois que nós avançarmos bem aí na parte do processo de conhecimento no artigo, a partir do artigo em que paramos, tá bom, pessoal? Relembrando que as próximas aulas então serão disponibilizadas na data conforme o nosso quadro de horários aí da faculdade, tá bom? Vamos fazer algumas lives aí também de estudo do conteúdo conjuntamente, e lá depois de umas aulinhas a mais aí nós vamos resolver mais 14 questões e encerrar o questionário de 34 questões. Eu sei que vocês só têm 24, mas eu estou colocando aqui embaixo do vídeo as 34 questões que vão ser analisadas aí pela gente. Vamos começar então, pessoal. Questão número 14. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Olha lá, questão número 14. Então nós temos aqui a resposta do réu revelia contestação ano 2019 VUNESP. Órgão TJ Acre, tá? Juiz de direito. Uma vez frustrada a audiência de conciliação ou mediação, abre-se ao réu no processo civil a possibilidade de manifestar-se acerca dos termos do quanto constante na petição inicial, observando-se: a. Prescrição e decadência devem ser alegadas em contestação, como preliminares processuais. Bom, pessoal, vamos ler a B. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, vedando-se o litisconsórcio no seu polo passivo, no seu polo ativo, perdão. Então, litisconsórcio polo ativo da reconvenção, que seria em regra o polo passivo da ação inicial. C. Quando o réu, em contestação, alegar sua ilegitimidade, deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos que decorram da falta de indicação. Letra C. Letra D. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e não tendo patrono nos autos, os prazos contra ele fluirão da data de sua intimação pessoal. Certo, pessoal? Então, letra A. A prescrição ou a decadência devem ser alegadas em contestação como preliminares processuais. Bom, essa primeira parte está correta aqui, que vocês estão lendo. Agora, o que está errado? O que está errado é essa parte que coloca preliminares processuais, né? Isso está errado. Então, pessoal, essa parte da preliminares processuais é que está errado, porque prescrição e decadência podem ser alegadas, né, em contestação, claro, mas como matéria de mérito e não como preliminar na contestação. Lembrando o seguinte, que nós temos aqui na petição inicial, e isso eu vou mostrar para vocês agora, tá? Nós temos aqui contestação. Na contestação, nós vamos ter aqui uma matéria. O primeiro capítulo, você coloca lá o endereçamento, qualificação, né? Qualificação.
e depois você coloca o endereçamento, né? Quer dizer, qualificação, e lá na ponta da ação você vai colocar o endereçamento, né? Qual é a vara, qual o tribunal, etc. E aí depois disso você vai abrir um capítulo. Então vou colocar depois, abre o capítulo. Isso eu estou falando que é a estrutura da contestação, né? Abre o capítulo que chama das preliminares. Entendeu? E depois vocês vão colocar, o segundo capítulo, que é o do mérito. Entendeu? E depois vocês vão colocar o capítulo do pedido. Do pedido. Entendeu? Então essa é a estrutura da contestação, da petição de contestação inicial. E é justamente o que ele está falando aqui, que você vai alegar nas preliminares a matéria de decadência e prescrição, mas não é, você vai colocar na parte do mérito. Aí você fala, mas qual a diferença de colocar na parte dos preliminares e do mérito? Porque é o seguinte, se eu conseguir derrubar o cara nas preliminares aqui, o juiz não vai nem ler a parte do mérito, porque a preliminar já derruba, não é? Claro, a preferência é sempre pelo julgamento do mérito, mas quando uma preliminar ela salta aos olhos do magistrado, ele tem que resolver aquela questão preliminar antes de entrar no mérito. Isso é a função de você chamar algo de preliminar, ou seja, aquilo que vem antes do mérito, né? Tá bom? Então A está errado em função disso. Vamos para B. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, vedando-se o litisconsórcio no seu polo ativo. Gente, isso está errado. Por que está errado? Isso está, inclusive, lá na questão número 20 vai estar a mesma coisa, viu? Não, perdão, na questão número 19 vai ser a mesma coisa, nós vamos ver o porquê. Mas o fato é o seguinte, que a reconvenção pode haver, dentro da reconvenção, um litisconsórcio ativo da reconvenção, ou seja, reconvintes como litisconsortes ativos na reconvenção, não é? E aí o reconvindo, ele vai ser o polo passivo, que é o polo ativo da ação. Entenderam? Não é? Porque a reconvenção, vocês lembram que vocês têm uma ação, e a reconvenção é aquela ação contrária à ação na qual você veicula pretensões que são conexas com ou que a causa de pedir e o pedido contidos na inicial, né? Tá bom, pessoal. Resolvido isso, a gente vai colocar aqui, vedando-se o litisconsórcio no seu polo ativo. Vedando-se. Errado. Letra C. Quando o réu, em contestação, alegar sua ilegitimidade, deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Bom, isso nós já conversamos em aula e nós sabemos que essa questão é exatamente o que está prescrito no artigo 339 CPC, tá? Então nós vamos colocar aqui 339 CPC. Ele coloca muito bem que você não pode 339, tá? 339. Ele exatamente descreve essa situação contida na C, portanto a resposta correta, letra C. Por que a D está errada? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e não tendo patrão nos autos, os prazos contra ele fluirão da data de sua intimação pessoal. Gente, está errado isso. Ou seja, enquanto você não intimar pessoalmente ele revel, você não vai ter, o processo vai ser praticamente suspenso, então, porque não vai poder fluir os prazos, e aí que está errado. Por quê? Porque não é a data da intimação pessoal dele. A partir do momento em que é decretada a revelia em face do réu, ou seja, do requerido, né, aquilo que vai contar como a data em que ele se considera de uma maneira ficta, não é, intimado, ou seja, que o processo não precisa mais, ele perde a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos processuais no processo em face do qual ele figura, não é? Então, a partir da publicação do ato no órgão oficial, ou seja, no Diário de Justiça, a partir da publicação daquele ato processual do processo no qual ele consta como revel, o processo flui, entendeu? Inclusive é uma maneira de você fazer com que
o processo flua mais rápido contra o revel, né? Por quê? Porque é dever de todas as pessoas elas se submeterem à jurisdição, inclusive elas estarem presentes perante o processo para responderem, elas estão participando, cooperando com a justiça brasileira. Isso, no caso, é algo que deve ser positivamente incentivado, né? E agora a revelia, ou seja, a indiferença em relação ao processo judicial que corre perante o judiciário, ela deve ser o quê? Desincentivada. Isso é uma maneira de você desincentivar esse tipo de comportamento. A gente não vai ficar correndo atrás de você caso você seja revel, tá? Pessoal, número 15, marcamos já a letra C, vamos para o número 15 agora, tá? Número 15, ação administrativa correta em relação à petição inicial. Em deferida inicial, o autor poderá interpor apelação, facultando-se ao juiz da causa retratar-se no prazo de 10 dias. Gente, esse prazo está errado, tá? Não é 10 dias, não é 10 dias, não tem nada a ver com isso aqui. Lembre-se que quase nenhum prazo no CPC é 10 dias, tá? Se for para chutar, ou é 5 ou é 15. Nesse caso é 5. Como é que você vai saber isso? Lendo o CPC, não tem outro jeito. É 5 dias, tá? Onde é que está previsto isso? Em procedência liminar do pedido. É o CPC, né? 331. 331. Eu expliquei esse artigo para vocês em procedência liminar. Falei até que um artigo bastante aplicado naquele caso dos carros, né? Que o cara queria revisar os contratos de leasing de veículo e eles usavam então, esse artigo foi criado justamente aí para você julgar massivamente esses casos sem que eles tramitassem de maneira corrente, ordinária, no primeiro grau, tá bom? 5 dias então. Lembrando da dica. Letra B. Compreende-se no pedido os juros legais e a correção monetária, mas não os honorários de advogado e demais verbas sucumbenciais. Gente, verbas sucumbenciais, que verba sucumbencial vocês têm? É o honorário de perito, por exemplo. Tá? Mas não os honorários advocatícios. Está errado, tá? Isso aqui era jurisprudência. Por quê? Porque realmente não estava constando no CPC antigo, não constava que nesse CPC antigo, 73, que você teria obrigatoriedade, o juiz, de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais a parte que perdesse. Ou seja, se não houvesse pedido de expresso-porte do advogado, o juiz poderia não condenar aquela parte a pagar honorários. Então, se o advogado comesse bola na petição, ele poderia perder dinheiro. Só que com a jurisprudência isso foi sanado e, mais uma vez, no CPC novo, você positivou aquela jurisprudência então existente, tá bom? Onde é que está isso? É o 332. Perceba que os artigos estão todos sempre pertinhos um dos outros, né? 332. Essa questão aí, né? Essa questão é de assessor jurídico da Câmara, né? Da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, né? Procurador, né? Procurador, linda carreira, né? Ainda pode provavelmente advogar. Uma coisa muito boa. Gente, 322, tá? Então vocês entenderam que está errado. Vamos lá. C. Nas causas em que é desnecessária a instrução, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que é contrário ao enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, né? Lembra que súmula de Tribunal de Justiça sempre é sobre direito local, né? Não vai ser sobre direito federal, né? Porque até não tem como ele criar esse tipo de interpretação. Então, nas causas necessárias a instrução, o juiz julgará liminarmente essa questão está correta, tá, gente? E percebam que, no caso, o artigo é o 332 CPC, e aí ele fala lá que se a matéria também for objeto de súmula do STF ou STJ, ele também pode fazer isso, ou for objeto, a matéria é objeto de jurisprudência construída no âmbito dos recursos repetitivos, que é um determinado procedimento para você criar jurisprudência que não é simulada, tá? Mas a jurisprudência é criada com base no rito dos recursos repetitivos. Aí no rito dos recursos repetitivos nós temos do recurso repetitivo no âmbito do STJ e do STF, tá? Então no âmbito desses dois também a gente tem
essa possibilidade da improcedência liminar, tá certo? Bom, pessoal, na petição inicial, pode o autor formular pedido genérico, contudo, tal possibilidade não se aplica à reconvenção. Olha, gente, isso aqui está errado, porque expressamente na reconvenção é possível você fazer pedido genérico, tá bom? Em qual caso que é possível que você faça pedido genérico? Ou seja, é possível que o reconvinte faça um pedido genérico em face do reconvindo, ou seja, do polo passivo da reconvenção, que no caso é o polo ativo da ação, né? Esse caso é quando na reconvenção você veicula uma pretensão em que contém um pedido genérico, e nesse pedido genérico você quer determinar o valor de uma condenação ou a obtenção de um determinado objeto, né, com base num ato que dependa do polo passivo da reconvenção. Ou seja, você me entrega o trator de volta sob pena de multa, né, de condenação acidente no valor de tal, mais os valores decorrentes do inadimplemento contratual que causam dano a mim. Ou seja, cada dia que você deixa de devolver o trator, eu perco tempo de colheita, e aí os frutos que eu iria colher, né, utilizando a estrutura lá do trator, isso vai ocasionar maiores danos. Esses danos, então, eu vou imputar a você e vou pegar uma reparação civil em face de você, em função da tua demora em cumprir aquele aspecto contratual que você havia negligenciado. Entenderam? Vamos então, gente, para a questão número E, explicando aqui por que está errado, tá? Essa aqui na D, então, nós já entendemos que está errado. A D, né? Está errada porque não se aplica a reconvenção, isso está errado. Se aplica sim. Letra E. Até o saneamento do seu processo, o autor pode aditar ou alterar, aditar é incluir, tá? Ou alterar o pedido e a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Gente, essa questão, ela cai o tempo todo, essa alternativa, tá? E ela cai de diferentes maneiras, bastante legal nós conseguirmos finalmente fixar quais são as possibilidades de você alterar o pedido e a causa de pedir, né, no âmbito de um processo judicial civil. Tá bom? Vamos lá então fixar 3 momentos. Vamos para o quadro. Acho que é mais interessante. Primeiro, por que está errado? Até o saneamento do processo, o autor pode ditar ou alterar o pedido a causa de pedido, independente de consciente do réu. Não, gente. Não é até o saneamento do processo, tá? Não é até o saneamento do processo. Você, independentemente do consentimento do réu, você tem que fazer antes dele ser citado. Agora, caso você queira alterar até o saneamento do processo, você precisa da autorização do réu. Ou seja, depois dele ser citado, ele precisa consentir com a alteração do pedido. Tá bom? Agora, se ele concordar em você alterar o pedido após o saneamento do processo, não pode, porque o saneamento do processo é o limite objetivo para qualquer alteração do pedido. Tá certo? Então vamos lá, do pedido causa de pedir. Vamos para o quadro. Bom, lembrando, pessoal, que esse artigo que está aqui é o 329, tá? 329. Cadê? Esse PDF aqui é maravilhoso, 329. É iterativo, né? 329 CPC trata das hipóteses de estabilização da demanda, tá? Ou seja, quando está estável a demanda, você não pode mais alterar, tá certo? E esse outro aqui é o 324, tá bom? O D é o 324, o artigo que diz sobre ele aí. Vamos ver aqui o 329 no âmbito do CPC. Vamos ler. E aí a gente vai em seguida. Espera aí que deu um probleminha aqui. De vez em quando acontece isso, coisa de internet. 329. Tá. Bom, pessoal, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Até a citação, independentemente. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com o consentimento do réu.
assegurado contraditório, mediante a possibilidade de administração deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de processamento. Tá, tudo bem. Mas você tem que saber as datas. Isso aí eu já vi várias questões de juiz, de promotor, de várias coisas. Tá bom? Aplica-se o suposto artigo a reconvenção respectiva à causa de pedido. Tá bom. Isso aqui é meio óbvio, né? 329, então, nós lemos e agora nós vamos explicar isso no quadro. Tá bom? De uma maneira bem rápida, porque o tempo urge, né? Marca aí, são 3 limites. Para alteração do pedido barra causa de pedir, há 3 momentos. 3 momentos. Quais são esses momentos, pessoal? 1. Até a citação. 2. Até o saneamento do processo, que é aquele artigo que a gente leu já em sala, tá? Tá lá, do saneamento do processo. 3. Após o saneamento do processo. Então a questão é, para alteração do pedido, há 3 momentos. Até a citação? Pode. Ou seja, até a citação. Aconteceu, ou seja, até a citação você pode, até o momento em que se deu a citação. Citou, você pode também. Ou seja, da citação até o saneamento do processo. Pode? Pode. Com o consentimento do réu. Tá? E lá, hein, que esse teclado aqui. 3. Após o saneamento do processo, gente. Não pode. Por que não pode? Porque a demanda já está estável. Mas como assim a demanda está estável? Ué, a partir daquele momento, o legislador entende, ou seja, o formulador do CPC entende que a partir daquele momento, você alterar o pedido à causa de pedir vai ser mais danoso ao processo judicial e mais danoso ao princípio da celeridade processual que o que você extinguir aquele processo e iniciar um novo. Entendeu? Então, se você fizer um pedido errado e descrever uma causa de pedir errada, você pode pedir o processo vai transitar em julgado para aquele pedido errado que você fez. Né? Mas aí você pega, repete a ação, faz o pedido certo a próxima vez e o juiz vai julgar. Não vai ser coisa julgada sobre algo que ele não, um pedido que você não fez. Entendeu? A menos que seja uma ação dúplice, né? Aquela questão da declaratória, né? Mas aí isso a gente vai ver. Se vocês ficarem com dúvidas, escreve no comentário aí o que é isso que eu explico para vocês, tá? Mas eu acho que a galera vai entender. Quem fez questão, que já tem um pouquinho de prática aí, vai entender isso aí. Bom, pessoal, então terminamos aqui a questão número 15, não é? Vamos para a questão número 16.